falência, recuperação judicial e licitação. A regularidade fiscal. Bankruptcy, Judicial Reorganization and Procurement. Tax Regularity. Marco Antônio Caran. Resumo: o artigo examina a exigência de demonstração da regularidade fiscal como condição para que empresas em falência e em recuperação judicial possam contratar com a administração pública, mediante cotejo das normas da Lei de Recuperação e Falência e da Lei de Licitações e diante da posição jurisprudencial que permite a concessão de recuperação judicial mesmo sem demonstração da regularidade fiscal. Palavras-chave: empresa, falência, recuperação judicial, contratação, licitação. Abstract: The article examines the requirement of tax regularity proof as a condition for a corporate in bankruptcy and under judicial reorganization to contract with the public administration, in accordance with the rules of the judicial reorganization and bankruptcy law and the law of procurement, and in view of the jurisprudential position that allows the granting of judicial reorganization even without demonstrating tax regularity. Introdução. O presente artigo examina a exigência prevista na Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93 para que licitantes demonstrem sua regularidade fiscal como requisito para participar de licitações e contratar com o poder público. A mesma exigência consta no atual projeto da nova Lei de Licitações, PLS número 5592013, o que evidencia a necessidade de discussão do tema. O exame da exigência da Lei de Licitações é restrito ao cotejo com a Lei de Recuperação e Falência, Lei nº 11012005-LRF, que, ao mesmo tempo que contém norma-regra que exige a demonstração de regularidade fiscal, em compasso com a Lei de Licitações, contém norma-princípio que a dispensa, ao menos nas hipóteses de recuperação judicial. O tema apresenta avanços e recuos orientados por decisões judiciais que relativizam a comprovação de regularidade fiscal para que empresas em recuperação judicial ficassem dispensadas desse ônus enquanto não editada a lei específica de parcelamento de débitos tributários para empresas em recuperação. Mesmo com a edição dessa lei, a jurisprudência manteve certa relativização, cujo grau é determinado pela comprovação ou não da regularidade fiscal. O cotejo das normas de ambos os diplomas normativos pretende auxiliar na discussão do tema e na tomada de posição que implique ponderar a eventual preponderância da manutenção do desenvolvimento de atividade empresária no mercado e de todas as situações jurídicas geradas pela atividade de empresa. 1. Regularidade fiscal para participação em licitações e contratações com o poder público. A Lei nº 8.666/93, Lei de Licitações LL, no INC. Terceira do art. 29, exige da licitante e da futura contratada a prova da regularidade fiscal perante as fazendas federal, estadual e municipal para habilitação em certames licitatórios. O enunciado do texto diz que a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em terceira prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A prova da regularidade fiscal é realizada pela apresentação de certidão negativa de débitos tributários segundo o caput do art. 205 da Lei nº 5.172/66,
Código Tributário Nacional CTN. A exigência de certidão para as contratações com a administração pública também está enunciada no INC. Segunda do art. 52 da LRF, que, embora a dispense para o exercício da atividade empresária nos casos de deferimento do processamento da recuperação judicial, a excetua para contratações com a administração, explicitando que, estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, segunda determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta lei. A mesma lei de licitações exige, para a habilitação quanto à qualificação econômico-financeira, a apresentação de certidão negativa de falência ou concordata, atual recuperação judicial. O INC. Segunda do art. 31 diz que a documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a, segunda certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Em uma primeira abordagem, o cotejo entre as normas previstas na Lei de Licitações e na Lei de Recuperação e Falência indica que há duas situações a ser consideradas quanto à restrição à contratação de licitantes. A primeira é em relação à falência, e a segunda, em relação à recuperação judicial. Na falência, a empresa não permanecerá operando no mercado, apenas ultimando atos e contratos. A decretação da quebra inaugura a fase de extinção da empresa mediante verificação dos credores, massa falida subjetiva, e do ativo patrimonial, massa falida objetiva, e a realização de pagamento aos credores na ordem de preferência legal. Realizados os procedimentos de liquidação do ativo e pagamento aos credores, a falida extingue-se e deixa de operar no mercado. Eventual continuidade da operação da falida não tem fim de permanência, mas tão somente de ultimar atos ou contratos com extinção futura da atividade, ainda que protraída no tempo. Bem por isso, o INC. Segunda do art. 61 do Projeto de Lei do Senado número 559, que trata da nova Lei de Licitações, excluiu a necessidade de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial de apresentar certidão negativa de débitos como demonstração da habilitação econômico-financeira, mantendo apenas a exigência de certidão falimentar para afastar a possibilidade de contratação por empresa falida. Contudo, manteve a exigência para fins de habilitação fiscal de comprovação da regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal, PLS número 5592013, art. 60, INC terceira. Na mesma linha, a decretação de falência é motivo para rescisão de contrato administrativo mantido entre a falida e a administração, segundo o INC. Nona do art. 78 da LL, disposição mantida pelo PLS número 5592013, em seu INC. Quarta do art. 103. A recuperação judicial ou extrajudicial não enseja rescisão contratual ex lege de pacto administrativo. Nesse aspecto, portanto, condicionar a possibilidade de contratação com o poder público à demonstração de qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de certidão negativa de falência encontra respaldo lógico normativo,
pois a licitante não tem interesse em concluir novas contratações estando em processo falimentar de extinção da atividade e retirada do mercado. A ausência de projeção de continuidade da atividade empresária desenvolvida pela falida de modo permanente afasta qualquer interesse em novas contratações. A diferença substancial da situação falimentar em relação à recuperação judicial. Na recuperação judicial, a empresa recuperanda permanece desenvolvendo atividade econômica empresária no mercado paralelamente ao cumprimento de plano de recuperação apresentado e aprovado pelos credores. Vale dizer, a aprovação do plano de recuperação pelos credores e a consequente concessão judicial da recuperação judicial novam o passivo patrimonial, ou ao menos das obrigações constantes do plano art. 59 da LRF, e implicam a continuidade do desenvolvimento da atividade empresária no mercado. A atividade desenvolvida tem fins de permanência e de continuidade acentuada pela reorganização a ser implementada nos moldes do plano de recuperação. Nesse primeiro ponto, assim, conclui-se inviável a relativização da exigência de certidões para contratações com a administração pública de empresas com falência decretada. Para a hipótese normativa de empresas em recuperação judicial, parece haver a necessidade de interpretação das normas princípio constantes na Lei de Recuperação e Falência, expressamente elencadas em seu artigo 47, preservação da empresa, promoção da função social e estímulo à atividade econômica, diante da norma princípio implícita da Lei de Licitações de supremacia do interesse público sobre o interesse privado e de indisponibilidade do interesse público. 2. Empresa em crise e licitação. Inicialmente, uma das exigências para a concessão da recuperação judicial é a regularidade fiscal da recuperanda demonstrada pela apresentação das certidões negativas de débitos, conforme art. 57 da Lei nº 11012005, que determina, após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos art. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional. A mesma exigência vem determinada no art. 191A do CTN, dispositivo incluído pela LC número 182005, no sentido de que a concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos art. 151, 205 e 206 desta lei. A condição legal de regularidade fiscal para a concessão da recuperação foi objeto de crítica da doutrina fundada em dois argumentos principais. O primeiro apontando que as dívidas tributárias constituem considerável parte do passivo das empresas em geral e das que pretendem a recuperação em particular. Em razão disso, a lei não deveria conter essa exigência, o que poderia inviabilizar a concessão da recuperação e a continuidade da atividade empresária no mercado mesmo diante da demonstração de sua viabilidade, mercê da aprovação do plano de recuperação pelos credores. O segundo argumento tem base na interpretação judicial dos arts. 57 e 68 da LRF,
sustentando que somente seria possível a exigência de certidão negativa de débitos fiscais após edição de lei prevendo o parcelamento dos débitos tributários segundo o artigo 68 da LRF, que diz: as fazendas públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional, e ao disposto na Lei Complementar nº 1182.005, contemporânea à Lei nº 11012005, que introduziu os terceiro e quarto no artigo 155-A para determinar que lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. A ausência de lei específica de parcelamento de créditos tributários do devedor em recuperação, mesmo a despeito do previsto no quarto, a inexistência da lei específica a que se refere o terceiro deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica, orientou o Superior Tribunal de Justiça a posicionar-se contrário à exigência de certidão negativa de débitos tributários para concessão da recuperação judicial e para a contratação com o poder público. No ARG no ARESP 709719/RJ, REL. Minha irmã Benjamin, da segunda turma, julgado em 13 de outubro de 2015 e publicado em 12 de fevereiro de 2016, asseverou posição do STJ acerca do tema, explicitando que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, aplicou uma exegese teleológica à nova Lei de Falências, objetivando dar operacionalidade à recuperação judicial. Assim, entendeu ser desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos termos do artigo 57 da Lei 11012005 e do artigo 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial, RESP 1.187.404/MT, Ministro Luiz Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19 de junho de 2013, desde 21 de agosto de 2013. Embora a situação ora em exame seja distinta do precedente mencionado, o fato é que o princípio acolhido pela Corte Especial é o mesmo a ser aplicado. Isso porque o STJ vem entendendo ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade, já dispensado pela norma, seja para contratar ou continuar executando contrato com o poder público. Nos feitos que contam como parte pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de se viabilizarem procedimentos aptos a auxiliar a empresa nessa fase. Para conjugar o aparente interesse exclusivamente privado da recuperanda com o interesse público na arrecadação tributária, distinguiu-se a situação em que a concessão do plano de recuperação judicial foi realizada em estrita observância aos arts. 57 e 58 da Lei 11012005, mediante a apresentação de certidões negativas a demonstrar a regularidade, hipótese que autoriza a suspensão da execução fiscal,
com base no art. 151 do CTN, da situação em que a recuperação foi deferida sem apresentação da certidão negativa de débitos, hipótese que faz incidir a regra do art. 6º, 7º, da Lei 11012005, prosseguindo-se a execução fiscal contra a recuperanda. No RESP 1.512.18/SP, REL. Min. Herman Benjamin, publicado no DEG de 31 de março de 2015, pronunciou-se o STJ no sentido de que não se desconhece a orientação jurisprudencial da segunda seção do STJ, que flexibilizou a norma dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 para autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, pois tal entendimento encontrou justificativa na demora do legislador em cumprir o disposto no art. 155-A, terceiro, do CTN, ou seja, instituir modalidade de parcelamento dos créditos fiscais específico para as empresas em recuperação judicial. Nesse sentido, a interpretação da legislação federal não pode conduzir a resultados práticos que impliquem a supressão de norma vigente. Assim, a melhor técnica de exegese impõe a releitura da orientação jurisprudencial adotada pela segunda seção, que, salvo melhor juízo, analisou o tema apenas sob o enfoque das empresas em recuperação judicial, devendo-se adotar a seguinte linha de compreensão do tema: a. Constatado que a concessão do plano de recuperação judicial foi feita com estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11012005, ou seja, com prova de regularidade fiscal, a execução fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN, b. Caso contrário, isto é, se foi deferido, no juízo competente, o plano de recuperação judicial sem a apresentação da CND ou CPEM, incide a regra do art. 6º, 7º, da Lei 11012005, de modo que a execução fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal. A Lei nº 1304322014, em seu art. 43, incluiu o art. 10 na Lei nº 1052220002, prevendo a possibilidade de parcelamento dos débitos tributários para empresas em recuperação, de seguinte teor, art. 43. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-A, art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84, parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada.
De todo esse aspecto, é possível argumentar que a contratação de empresas em recuperação judicial pela administração pública mantém a rigidez normativa da Lei de Licitações e da Lei de Recuperação e Falência, sendo menos gravosa do que se poderia argumentar em relação à dispensa de regularidade fiscal para a própria concessão da recuperação judicial. O STJ inclinou-se nesse sentido, lastreando o argumento na inexistência de lei prevendo a possibilidade de parcelamento. Diante da norma atual acerca do parcelamento de créditos tributários para fins de recuperação judicial, Lei nº 1304322014, o caminho parece ser a manutenção do entendimento segundo a fundamentação que distingue as hipóteses de comprovação ou não da regularidade fiscal para concessão da recuperação com as consequências de suspensão ou não das execuções fiscais. A mesma linha de argumento parece ser a mais adequada para manter a eficácia das normas princípio da Lei de Recuperação e Falência diante das normas princípio da Lei de Licitações. 3. Recuperação judicial e contratações administrativas, os princípios e os interesses em jogo. A Lei de Recuperação e Falência traz como diretiva normativa o princípio preservativo da empresa, o princípio da função social e do estímulo à atividade econômica, mediante normas que tutelem a empresa nas situações de grave dificuldade econômico-financeira ou de insolvência. A empresa em crise foi dado tratamento normativo para permitir a superação dessa situação, estabelecendo uma ordem de prioridades de tutela para manter a fonte produtora, manutenção da empresa à atividade, o emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. As diretivas e a ordem de prioridades de tutela conformam-se à ordem constitucional econômica polarizada pela atividade de empresa, segundo o artigo 170 da Constituição da República. A Lei de Licitações, tanto a atual quanto o projeto aprovado no Senado Federal a ser examinado pela Câmara dos Deputados, é orientada pelas normas princípio da indisponibilidade e supremacia do interesse público. Aparentemente, a Lei de Recuperação e Falência contém interesses privados relacionados ao desenvolvimento de atividade empresária e a Lei de Licitações contém interesse público nas contratações com a administração regidas pelas normas de direito público. A colisão de princípios é aparente, porque, a par da diluição da delimitação entre zonas de interesse individual e social e entre zonas de interesse privado e público, as normas da Lei de Licitações as aproximam de modo explícito ao apontar que a tutela normativa de recuperação da empresa em crise busca assegurar o princípio preservativo da empresa, o princípio da função social e do estímulo à atividade econômica que atendem ao escopo social geral público tanto quanto o interesse privado da atividade desenvolvida. Esse aspecto foi levantado recentemente em decisão do juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 2016, que ao apreciar pedido do grupo econômico encabeçado pela OISA, nos autos do processo em que discutida a recuperação judicial desse grupo de sociedades, processo número 02037165.2016.8.19.0001, pronunciou-se no sentido de que está em discussão a ponderação sobre dois importantes princípios constitucionais, quais sejam, o da preservação da empresa, assim considerado por estar implicitamente conscrito no artigo 170 da CF, hoje considerada como ente de relevante função social, e, de outro lado, em contrapartida, o princípio do interesse público geral,
que determina a necessidade do poder público observar a legalidade estrita no procedimento de licitação, a fim de evitar prejuízo ao bem comum. A mesma decisão apontou a utilização do princípio da proporcionalidade para a solução da colisão de princípios, pois imperioso será a utilização do princípio da proporcionalidade para fins de se fazer uma necessária ponderação entre valores equivalentes. Trata-se de um princípio com status constitucional, que busca ponderar direitos fundamentais que se conflitam, através da devida adequação dos mesmos com o binômio meio/fim, subdividido pela doutrina em 3 outros princípios, quais sejam, o princípio da adequação, o princípio da necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Diante dessa fundamentação, decidiu pela dispensa da apresentação de certidões negativas em qualquer circunstância relacionada às recuperandas, inclusive para que exerçam suas atividades, incluindo certidão negativa de débitos referentes às receitas administradas pela Anatel e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência e recuperação judicial. O artigo 47 da LRF orienta o intérprete que a reconstrução da norma de seu texto projetasse a integralidade da lei falimentar. Em suma, significa que todo o conteúdo da lei falimentar deve ser interpretado conforme as diretivas e princípios de seu artigo 47, a despeito de algumas exceções em alguns de seus dispositivos, tais como a exclusão dos créditos financeiros do artigo 49, por exemplo. A eficácia da norma falimentar infraconstitucional acentua-se pelo tratamento normativo da atividade econômica determinado pela Constituição da República ao estabelecer princípios e regras orientadoras do desenvolvimento da atividade de empresa. A normatividade da atividade econômica tem seu eixo operacional e institucional na atividade de empresa desenvolvida no mercado, geradores de feixe de situações jurídicas. O interesse privado ou individual da atividade econômica amplia-se para repercutir seus efeitos no interesse público ou coletivo de um mercado rígido, estável e apto a manter a atividade produtiva. O desenvolvimento de atividade empresarial cria feixe de situações jurídicas conexas e dessa dependentes. As situações jurídicas constituídas decorrem do desenvolvimento da atividade empresária e podem ser consideradas autônomas em sua estrutura e inter-relações, mas dependentes na origem e na manutenção da continuidade do desenvolvimento da atividade empresária. A paralisação ou arrefecimento da atividade empresária não só desestabiliza como gera o risco de rompimento das situações jurídicas dependentes. A economia nos auxilia ao informar que indicadores de emprego, produção, renda, crescimento, consumo, crédito, arrecadação tributária são variáveis dependentes sobremodo do desenvolvimento do vetor da atividade empresária, cuja desestabilização, e aqui a transição para o ambiente normativo, provoca agudas repercussões nos instrumentos da atividade de empresa, nos direitos de propriedade e na coercitividade dos contratos, limitando a concretização da igualdade social e restringindo a eficácia do valor liberdade econômica conforme proposta de sistematização apresentada por nós alhures. Apesar de o mercado ser constituído pelos vetores jurídico, econômico e político, construídos sobre bases histórico-normativas, os valores constituintes do mercado, na atual ordem constitucional, convergem, em evidência, além dos interesses individuais, projetando-se ao interesse da coletividade. Essa projeção coletiva, ou social ou pública ou geral, é normativa, estabelecida, por exemplo,
pela limitação da liberdade de concorrência, por lei antitrust, que, ao restringir a liberdade de iniciativa, tutela a própria existência da liberdade de concorrência, imediatamente, e o livre mercado, mediatamente. Nesse sentido são os enunciados do inciso 4º do artigo 174 do artigo 173 da Constituição da República. Esses são exemplos que também se encontram na atividade de fomento, de planejamento e de regulação e na denominada intervenção direta. Todas essas opções de atuação econômica estatal tutelam, em último grau, o próprio mercado constitucionalmente formatado em resguardo ao interesse público. No modelo constitucional atual, em que a atuação no âmbito econômico deixou de ser algo externo e estranho e passou a integrar o rol de funções do Estado, mesmo mantendo-se o princípio da iniciativa privada, a liberdade na ordem econômica constitucional, composta pela empresa, pela propriedade e pelo contrato, são instrumentos jurídicos que viabilizam a liberdade de mercado, inciso 4º do artigo 1º e caput do artigo 5º da Constituição da República, orientados a atingirem uma finalidade mais ampla do que o mero interesse das partes, mas com escopo coletivo ou de caráter público, de resto demarcado normativamente pelo deslocado artigo 219 da Constituição da República, que caracteriza o mercado como integrante do patrimônio nacional, determinando seja incentivada a finalidade de desenvolvimento cultural e socioeconômico. Nessa esteira originou-se um novo modo de exame do sujeito jurídico. No modelo atual, o sujeito de direito, dantes indivíduo abstrato, passa a ser economicamente qualificado segundo categorias apropriadas pelo direito, tal qual a figura do empresário, do consumidor, do trabalhador, do contribuinte, do acionista, os quais são tratados como integrantes das relações jurídicas da empresa, interna e externamente. Esses instrumentos devem observar a funcionalidade social. A ordem econômica constitucional explicitou a função social a que deve se submeter a atividade econômico-empresarial, derivação da função social da propriedade, positivada no inciso 3º do artigo 170 e no inciso x do artigo 5º da Constituição da República. Nesse sentido, o conceito de propriedade posto pela Constituição é muito mais amplo que o posto pelo direito civil, incluindo-se qualquer bem patrimonial, mesmo aqueles em que não se exerce qualquer direito real, tal qual a atividade empresária e o poder de controle empresarial. Se assim é, a atividade empresária submete-se à função social da propriedade, transmudada em função social da empresa. Na realidade brasileira, a atual acepção de empresa tem dupla finalidade social. Ao mesmo tempo em que deve atender aos interesses e fins de seu objeto social, deve atentar ao escopo social geral. A relação centrípeta de sua atuação interna administração/administradores, relação entre os sócios ou acionistas, organização estrutural, trabalhadores, colaboradores, fornecedores deve pautar-se pela relação centrífuga com o meio exterior consumidores, meio ambiente e governo, em relevo às normas da ordem econômica constitucional e da função social prevista por norma infraconstitucional no caput do artigo 154 e parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações.
A função social decorrente da propriedade dos bens de produção potencializa-se quando se está diante da macroempresa, estrutura apta a ocupar e influir no ambiente econômico nacional e internacional, formando grupos econômico-empresariais mundiais, inseridos na denominada globalização. Normativamente, assim, no direito contemporâneo a empresa deve atender aos interesses sociais internos e externos decorrentes da atividade que realiza no cerne da sociedade em que está inserida. Disso se extrai a função social da empresa, cuja atuação e interesse não se limita à esfera privada, e nem a ela serve exclusivamente de modo egoístico, mas transcende aos interesses de índole eminentemente particular. Por isso, a atuação estatal normativa na empresa, atividade e sociedade empresária, por meio da recuperação judicial é justificada quando a atuação empresarial no mercado puder sofrer as consequências de crise na atividade, o que comprometeria a manutenção das relações da sociedade empresária, afetando o emprego, a renda, o consumo, o crédito, a arrecadação, o meio ambiente, provocando a instabilidade jurídica da própria atividade de empresa, dos direitos de propriedade e dos contratos, e dos valores que os informam. Para preservar a ordem econômica de mercado, no que representa o ciclo econômico ou a atividade econômica estabilizada, o Estado tem o dever de tutela das situações que possam restringir os atores econômicos no mercado, o que representa a tutela da liberdade econômica, da igualdade social e da segurança jurídica. Portanto, a conjugação de um interesse comum, e apenas aparentemente diverso público e privado, de que o mercado exista com suas características constitucionais. Diante disso, a tutela estatal, que poderia significar restrição às regras de mercado, opera favoravelmente ao restabelecimento dessas regras. Nesse aspecto, a ausência de demonstração de regularidade fiscal não pode restringir a possibilidade de empresas em recuperação contratarem com a administração, mercê de que o interesse público no recolhimento de tributos da recuperanda seria observado pela continuidade da execução fiscal nestas hipóteses, seguindo a mesma razão pela qual é concedida recuperação judicial para empresas em crise que não apresentem a prova de regularidade fiscal segundo orientação jurisprudencial acima referida. Conclusão. A exposição acima não pretende orientar-se no sentido de prevalência das normas princípios sobre normas regras. O que se procurou demonstrar é que a interpretação das regras da Lei de Licitações e da Lei de Recuperação e Falência, ao exigirem a demonstração de regularidade fiscal como requisito para contratação com a administração, leva ao exame de situação análoga de dispensa da exigência para concessão da própria recuperação judicial com base jurisprudencial que fundamenta as decisões na inexistência de prejuízo à recuperação do crédito tributário. Isso significa que, sem menção explícita, essas decisões acatam o caráter público do desenvolvimento de atividade econômica privada, o que pode ser estendido do mesmo modo para os casos de empresas em recuperação judicial que pretendem contratar com a administração.